Então, retornando aqui onde a gente estava discutindo, a respeito. Isso aqui, na verdade, a gente já viu na prática. A ideia aqui é só mostrar esses conceitos aí, né? Para ficarem mais firmes aí com vocês, tá? Então, no conceito de diretório atual e diretório par, vocês já haviam visto, né? Então, o diretório atual, onde você está, é sempre referenciado como ponto, e o teu diretório anterior é o ponto-ponto. Então, se você pegar aquele exemplo ali, o diretório AST, o último ali, né? No final da figura, né? Na parte baixa da figura, o diretório AST. Ele está dentro do diretório SR, certo? Então, se você está dentro de AST, né, e você fizer referência a ponto, você está fazendo referência a ele próprio. E se você fizer referência a ponto-ponto, é o diretório anterior, que é o diretório SR. Tá? Se você estiver dentro do SR, o teu diretório ponto é ele próprio, o SR, e o diretório anterior dele é o pai, que é o barra, né, que é a raiz no caso aí, tá? Diretório raiz. Perfeito, pessoal? Então isso aqui vocês já tinham visto na parte de comando semana passada, está gravada também essa videoaula, caso vocês tenham dúvidas. O que não falta é material disso na internet explicando, né, a parte prática, na verdade, é que a gente está vinculando a teoria com a prática, né? Essa é a ideia aqui desse conteúdo, perfeito? Dando então aqui mais um pouco, agora nós chegamos nas operações com diretórios, que nada mais são do que chamadas de sistema, vinculadas então agora aos diretórios ou pastas e não somente arquivos nesse momento, né? Lembrando que o diretório na verdade é um tipo de arquivo, né? Então quando você dá um mkdir, você tem uma chamada, uma operação de diretório que é create, né? Se ela for POSIX, esse create na verdade ela se chama mkdir mesmo, né? Então você tem um utilitário, um binário que você utilizou, é chamado de mkdir, e você tem uma chamada de sistema que com o mesmo nome que no caso é mkdir, tá? Quando você quer excluir um diretório, você usa o comando rmdir, né? É um diretório vazio para você excluir ele, né? A gente discutiu isso na semana passada também. Então, o comando para se fazer isso é o rmdir. Por trás dele tem uma chamada de sistema. Genericamente, a gente diz que tem uma operação de diretório chamada delete, que é responsável por excluir o diretório. Se o diretório estiver cheio, a gente usou o mesmo comando para apagar arquivo. A gente usou o rm, né, com a opção "-rf", que é de recursive force. Recursive para percorrer toda a estrutura, né, de diretórios que você está querendo apagar dentro daquele ali, ou arquivos, tá, que estejam dentro daquele diretório. Force, se tiver alguma pergunta ali no meio, ele está forçando na verdade a acontecer. Isso tem no manual. Se você der um man rm, você vai localizar isso dentro do Linux aí, tá? O opendir na verdade acontece quando você quer ver o conteúdo do diretório. Então quando você dá um cd, na verdade você está acessando ele, né? Se você quiser ler o conteúdo dele, você vai dar um ls, ou se você não estiver dentro dele, estiver tentando dar um ls usando o caminho relativo, o caminho absoluto, você também vai precisar ter acesso, ele precisa abrir ele, né? Então está acontecendo isso sem que você veja, na verdade, né? Uma vez executada essa operação, você tem que fechar o diretório. Então, isso às vezes não fica evidente para a gente. Depois que terminou a leitura do conteúdo do diretório, né, que você teve acesso a ele e você usou, né, a chamada de sistema apropriada ou operação, né, como depende da forma como você está querendo referenciar isso, né? Se você está falando de forma genérica, se fala de operação. A operação ela remete, na verdade, ela vai te gerar uma chamada de sistema. Se ela for POSIX, você consegue até consultar, como a gente já viu aqui em sala de aula, e tem um vídeo mostrando isso também, né? Aquele vídeo curtinho que eu deixei disponibilizado aí para vocês. Tá ok? Então você tem que fechar o diretório. Isso está acontecendo e você não está vendo quando você acessa um diretório, por exemplo, né? Para ler o conteúdo desse diretório, uma vez então ele é aberto, você tem o readdir, né? Que é para você retornar a próxima entrada em um diretório aberto. Você vai ler nas entradas o que tem lá dentro dele para você saber o conteúdo, tá? O rename é a mesma coisa da operação, na verdade, que com arquivos, né? A mesma função, né? E nós sabemos que o rename nosso lá remete ao mv, né? O comando mv, que serve para mover arquivos de local ou renomeá-los, que na verdade quando você está
movendo, que é o teu Ctrl X lá dentro de um ambiente gráfico, né? Geralmente a tecla de atalho é o Ctrl X, o recortar, né? O que você está fazendo é renomear ele, mas renomear para um outro diretório. No fundo é isso, né? É que fica mais fácil a gente pensar que você está movendo ele para outro local. E aqui as últimas operações então com diretórios, né? O link e o unlink. O link nada mais é do que você criar um atalho, né? Então você quer que um arquivo apareça em mais de um lugar, você quer criar um atalho para que ele seja acessível em mais de um local, você usa o comando link, né? E nós temos aí um comando do Linux vinculado a isso, que remete a uma chamada de sistema que faz justamente essa situação. Aí você tem um soft link e um hard link, né? Isso a gente não chegou a fazer na semana passada, tá? Mas também é uma coisa que a gente pode consultar com extrema facilidade dentro do Linux para quem não conhece. O unlink é para você remover esse link criado, né, entre um diretório, um arquivo, né, que está num diretório aparecer em outro, né? Ou pode ser um arquivo que está dentro do diretório aparecer em outro diretório, tá? É comum a gente fazer isso por quê? Porque muitas vezes você tem script de compilação e eles buscam um arquivo que está num determinado diretório, então a gente acaba criando um link para ele aparecer em mais de um lugar, né? A gente acaba criando um link que nada mais é, reforçando então aqui, do que um atalho, ok? Bom, um outro ponto importante para a gente discutir a respeito dos arquivos é a forma como eles são implementados. Lembrando que a gente foi discutindo aqui por tópicos, né? A gente discutiu, por exemplo, a estrutura do arquivo, né? Os tipos de arquivos, né? Comentou que eles têm extensões lá no início. O outro ponto é você discutir como aquilo está implementado dentro do sistema operacional, né? Isso tem a ver com a estrutura, mas é um outro ponto nessa discussão nossa sobre arquivos. Então nós temos a alocação contígua, a alocação por lista encadeada, a lista encadeada utilizando um índice e nós i. A lista encadeada é de conhecimento de vocês da disciplina de estrutura de dados, como é que funciona uma lista encadeada. E a lista encadeada com índice é uma variante disso, mas aqui nós vamos mostrar um pequeno exemplo, né? Então, primeiramente, uma alocação contígua, do que se trata, né? Você teria blocos contínuos de dados. Então, você imagina um arquivo de 50K, né? Em um sistema de blocos de 1K, ele ocuparia 50 blocos consecutivos. Olha que maravilha, você achou o arquivo, ele não está fragmentado, achou o primeiro bloco, sabendo o tamanho dele, é só você ler os blocos da sequência. Interessante isso, né? Rápido, né? Fácil de localizar o arquivo, né? E o desempenho é alto, né? Você não tem que ficar pulando um arquivo fragmentado no teu disco. Como é que ele se fragmenta? Você criou um arquivo de texto, esqueceu ele ali. Aí depois você precisou dele novamente, abriu ele e aumentou o conteúdo. Aí não tinha mais bloco ali na sequência. Ele vai alocar em outro pedaço do disco, né? Então o teu arquivo ficaria, nesse exemplo, fragmentado, né? Numa alocação contígua não, seria tudo na sequência, né? Mas aí tem a questão da desvantagem, né? Como é que seria possível implementar isso daí na prática, né? Você teria que saber o tamanho do arquivo, ou no mínimo o tamanho máximo do arquivo no momento de criação. E esse tamanho teria que se manter, nunca poderia passar daquele limite, né? E aí você conseguiria sim ter um sistema otimizado. O outro detalhe é, quando você excluísse um arquivo, você teria um bloco ali, né? Exatamente do tamanho daquele arquivo, onde geraria uma fragmentação. Aí um próximo arquivo para ser alocado ali, você teria que talvez procurar o melhor lugar para alocá-lo. O melhor lugar para alocá-lo é aquele que tenha menor taxa de desperdício de blocos num espaço que ele vai ser alocado. Você se lembra que tinha uma discussão semelhante a essa na parte de gerenciamento de memória, quando a gente comentou lá no final, lá, né, você tem a fragmentação interna e externa, né? Dentro lá do teu bloco lá, na verdade, você tem ela externa. É mais ou menos nessa linha de discussão. Mas isso vocês podem rever em outro momento, porque também está gravado este material. Tá? A outra estrutura é a alocação por lista encadeada, né? Então a primeira palavra de cada bloco funciona como um ponteiro para o próximo bloco. E aí você tem sempre a primeira palavra apontando para o outro, né? Você não perde espaço nesse caso aí, exceto a questão da fragmentação interna. Por quê? Porque o arquivo não vai ocupar exatamente N blocos. Ele pode ocupar ali uma quantidade de blocos, mas um pedacinho do último bloco, certo? Então você vai ter uma fragmentação interna no último bloco. Como
para nós atualmente a questão de armazenamento nesses sistemas que nós lidamos no nosso dia a dia não é uma preocupação. A gente não tem mais essa preocupação, se ela existia em algum momento no passado, com relação à fragmentação interna, ok? Nesse caso, então, a entrada no diretório teria o endereço do primeiro bloco, porque cada bloco tem o endereço do próximo. Para uma leitura sequencial, isso é muito rápido, né? Então você chega ali e você pega e já tem outro bloco. Agora uma leitura aleatória é lenta, né? Você tem o bloco, o endereço do outro que está em outro pedaço, e ele vai lá para o outro pedaço. Então, em sequência seria rápido, mas no nosso caso, a maioria dos nossos exemplos aí recairia em sistema com uma leitura aleatória. Então, é uma desvantagem isso, né? A questão do ponteiro não ser uma potência de 2 é uma explicação mais complicada, justamente porque a gente acaba trabalhando aí, né? Você deve estar acostumado a ver na computação que a gente trabalha, né, com o nosso tamanho de dado lá, né? 2, 4, 8. O ponteiro nesses sistemas, vou comentar contigo no caso da FAT, que você teria uma estrutura em cima disso que a gente está vendo aqui, seria complicado, né? Você ter você tem que fazer uma conta ali, na verdade. Você tem um desperdício toda hora que você tem que fazer essa conta aí de poder computacional. Mas é uma discussão um pouco mais complicada e eu não vou, acho que não é importante aqui. No próprio livro ele não explora isso num primeiro momento, a não ser quando você vai olhar algum tipo de código-fonte e você, de um sistema de arquivos, e você vai entender como que isso aí funciona. Senão, isso acaba passando despercebido. Tudo bem? E aí surge então a lista encadeada com desculpa, essa figura ainda da lista encadeada, ainda não é. Eu estava achando que era o próximo tópico. Se você olhar ali o arquivo 1, né, você tem o endereço do primeiro bloco. Então o endereço é 4 ali no caso, no arquivo A, né? É o bloco 0, esse daí. Ele tem um ponteiro para o próximo bloco, que é o bloco 1. E na verdade o endereço dele é 7. Aí depois para o 2, para o 10. Quando chega no último ali, ele tem um 0, o ponteiro valendo 0 está indicando que o arquivo acabou, tá? Então a fragmentação interna ocorreria ali, possivelmente, né, no último bloco ali de arquivo, tá? Que é o bloco 4 ali no caso, que o endereço dele é 12, tá? Ele chamou de bloco físico Tannenbaum, né? No arquivo de baixo, o arquivo B, você tem um arquivo com um bloco a menos aí, mas é a mesma ideia, né? Bloco 6, o bloco inicial, né? O bloco físico é 6, depois aponta para o 3, aponta para o 11 e aponta para o 14. Do 14 está 0 porque é o final, né, do arquivo ali. Então essa é uma lista encadeada. Tem um detalhe aí também, né? Se você corromper o teu sistema de arquivo, você perdeu um bloco do meio, você perdeu a sequência do arquivo, né? Também tem isso, né? Como é que você vai montar o arquivo de volta se você não falta um bloco ali do meio, né? Porque aquele bloco do meio, né, ou aqueles blocos do meio, pode ser mais de um, tem o endereço dos demais. Como é que você montaria o arquivo de volta? Por mais que você conseguisse trabalhar com partes desse arquivo, né, e o arquivo não como um todo, tá? Então, é só um comentário aí para vocês pensarem a respeito, ok? E aí sim, a lista é encadeada utilizando o índice, né? E aí o índice, na verdade, a vantagem é que você teria todos esses índices não dentro de cada bloco, mas em uma tabela, possivelmente na memória RAM, né? No momento, pelo menos no momento de acesso, ela deveria estar na RAM, né? Aí, é claro, você eliminaria as desvantagens daquele modelo sem índice, né? No caso de um acesso aleatório é rápido, porque você tem a lista de blocos de uma pancada só, e você pode ir percorrendo cada um desses blocos no disco com o endereço e ir pegando. Não precisa ler o bloco para pegar o endereço, né? E essa tabela precisaria, no momento do acesso, estar toda na RAM. Então, tem uma questão de você tem que ter uma boa quantidade de memória RAM para isso, senão você teria que estar fazendo troca. O sistema operacional tem que fazer algum tipo de troca quando quando tivesse cheia, por exemplo, a memória RAM. Aí se tornaria muito mais complicado, né? Se não conseguisse alocar essa tabela toda na RAM, né? Então a ideia é essa daqui, né? Isso aqui vocês também devem ter visto em estrutura de dados. Então, você tem o endereço de onde começa o arquivo. Então, olha lá, o arquivo A começa ali, né? Então, você tem os blocos físicos ali de 0 até 15. Aí ele diz, olha, o bloco começa aqui, o próximo é o 7. Aí você vai no 7. Na coluna está bloco físico. Aí o 7 está 2. Aí
você vai para o 2. O 2 está 10, aí você vai para o 10. O 10 está 12, aí você vai para o 12. Aí o 12 está 0, indica que o arquivo acabou, né? Então note, em vez de você ter aquela sequência toda lá olhando os blocos, olhe aí para dentro dessa tabela, facilitaria muito aí a sua vida, ok? Tudo bem, pessoal? Vou andando aqui então mais um pouco, né? E o exemplo aqui que eu te dou de quem utiliza isso é quando você pensa na FAT, seja ela FAT 12, 16 ou 32, se a 32 aqui vocês estão acostumados a lidar já há algum tempo, né? Então você pega um exemplo bem, vamos dizer, didático aqui, né? Para nós hoje um HD desse tamanho não serviria para nada, né? Um disco de 500 MB, né? Meio giga, tá? Dividido em blocos de 1K. Então, para você gerenciar isso daí, você precisaria de uma tabela com 500 mil entradas. Cada entrada com 3 bytes. Aí, aquilo que eu te falei, por isso que é ruim a conta, porque a FAT ela trabalha com... A forma como ela foi pensada, ela trabalha com bytes aí que não é uma potência de 2. Então, para fazer, fica um pouquinho complicado. Aí, para agilizar nesse caso, que é o que ele está comentando, o autor, né, ele colocaria 4 bytes para acelerar. E, nesse caso, você precisaria de 1 a 2 MB de RAM, num HD de 500 MB, né? Então o DOS utiliza isso, o Win3X, o Win9X, o WinXP utilizou até acho que o SP2, o SP3 você já tinha a opção de não usar mais FAT e utilizar uma estrutura mais moderna, obviamente, do que essa daí, muito mais segura, né? Entretanto, como eu já falei isso para vocês, né? Quando você compra um pendrive, um cartão de memória, o que acontece? Ele vem formatado como FAT, né? Muitos equipamentos não aceitam outro sistema de arquivos que não seja FAT, né? O ideal é você, se possível por questão de segurança, você formatar ele como NTFS, né? Excluir a partição FAT, criar uma partição NTFS, formatá-lo como NTFS, setar permissões para bloquear a raiz para evitar vírus nesse seu pendrive, que a maioria desses vírus aí utiliza a mesma estratégia, que é gravar na raiz, colocar o autorun.inf, né? E contaminar a sua máquina dessa maneira, tá ok? Bom, a última estrutura então é a estrutura que é utilizada por todos os sistemas baseados em Unix, é o caso BSD, Minix, Linux, tá? E é a estrutura baseada em NOS-I, né? Monitorando então quais blocos pertencem a quais arquivos. Então, a cada arquivo você tem uma pequena tabela, essa tabela é chamada de NOI ou NOINDEX, né? E esse NOI é carregado na RAM, né? Quando o seu arquivo é pequeno, todas as informações, blocos e atributos estão dentro de um único NOI. Se não couber num único NOI, você tem você vai aumentando, né? Você pode ter mais de um NOI apontando para outros e por aí vai. Eu coloquei isso também na sequência, assim como está no livro, né? Que é esse caso aí. Para arquivos maiores, temos o bloco indireto simples, contendo endereços adicionais. Se não for suficiente, você tem o bloco indireto duplo, com o endereço de um bloco, que por sua vez contém uma lista de blocos indiretos simples. Se não for suficiente, ainda assim, você tem o bloco indireto triplo, que é justamente o que você tem nessa figura na página 19, tá? Então aí você imagina que no primeiro caso, né, você tem um NOI ali contendo, né, os teus endereços ali, na verdade, né, do disco, e você poderia inclusive, se coubesse dentro de um único NOI, o próprio conteúdo do arquivo. Caso não seja possível, ele aponta para um bloco indireto simples, e esse bloco aí teria apontando então para outros nós. Se não for necessário, se não for suficiente, desculpa, ele teria então um bloco indireto duplo para manter todos esses blocos. Imagina um arquivo de um filme, um arquivo gigantesco, que ocupam vários blocos, dependendo de como como são o tamanho do blocos do teu computador. Se você criou blocos de 8K, são menos blocos. Se for bloco de 4K, são mais blocos, é o dobro, né? Então, por aí vai. Quanto maior o bloco, menos estruturas dessas você vai ter. E possivelmente você vai ter desperdício de disco se você tiver muito arquivo pequeno, que hoje é mais incomum, né? Ter arquivo tão pequeno assim. E aí cai naquela outra situação que eu falei para vocês. Você não tem mais problema com espaço de disco hoje. A grande maioria não tem. Agora é claro, se o cara baixa muita coisa, muito filme, armazena no computador, né? Muitos jogos, aí pode ser um problema. Mas não vão ser poucos bytes de final de arquivos que vão salvar a vida dessa pessoa, né? Por assim dizer, com relação
obter mais espaço, porque a quantidade perdida ali seria mínima. Você está otimizando mais a questão do acesso, né? Ok? E aí tem, já caminhando para o final, a questão de implementação de diretórios. Eu peguei 3 exemplos, do CP/M, o do MS-DOS, que é FAT, na verdade, então tudo que é baseado em FAT você poderia pensar em cima disso, e o Unix. Então, primeiramente, a estrutura do CP/M, você só tinha um diretório, olha só que interessante, um único diretório para a máquina, né? Você encontra livros e materiais na internet descrevendo como era o CP/M. Eu, particularmente, só li a respeito, eu não trabalhei com essas máquinas, né? Eu vim de computador pessoal, a minha formação, como eu já falei para vocês, né? O sistema de arquivos, para procurar o nome de um arquivo, busca exclusivamente dentro desse diretório. Localizou a entrada, ele tem o endereço do número de bloco de disco. Então é muito simples a estrutura de CP/M, né? Eu coloquei inclusive uma figura, né, mostrando isso, né? Onde você teria dentro desse diretório principal, né? Ele tem ali um código de usuário, que é 1 byte, né? Em cima é a quantidade de bytes, né? O nome do arquivo com 8 bytes, a extensão com 3, que é o que você tem na FAT, também no DOS, né? É 8 e 3, né? Quando você trabalha com um nome estendido é outra coisa, mas por padrão era 8 e 3, né? FAT 12, FAT 16 era assim, né? E ali você tinha o número de blocos de disco, na verdade, que ele ocupava, e aí era endereços ali em sequência, tá? Então é bem simples a estrutura, talvez para algo experimental, para algum tipo de brincadeira, para a pessoa ver que ela consegue fazer, seja ideal trabalhar com um sistema assim, né? Pensar em algo assim. Mas também ia ficar muito limitado se ela quisesse dividir os arquivos com outra máquina, para poder mostrar que funciona, o que ela fez, enfim, tá ok? No caso do MS-DOS, você tem aí uma entrada com 32 bytes de comprimento, né? Que tem o nome de arquivo, atributo, o endereço do primeiro bloco do disco, e o número do primeiro bloco é o índice, na verdade, né? E aí esse índice aí serve para você pegar a sequência de blocos, né? E se você quisesse fazer um sistema que tivesse apenas um bloco, então você estaria com a sua vida resolvida, porque o endereço do primeiro bloco, né, você já teria aí, na verdade. Isso é uma discussão, eu até deixei um material no meu site sobre isso, mas eu acho improvável a gente fazer esse tipo de coisa online, porque ela é bem... nível de detalhes é alto, preciso explicar. Eu acho mais fácil, né, fazer isso ao vivo, eu nunca fiz isso online, né, gravado, né? É uma brincadeira que a gente faz para alterar a estrutura de diretórios, né, como você faria com o sistema FAT, que equivale ao do teu pendrive, né? E você conseguiria entender um pouco mais a respeito dessa estrutura, tá? Nada impede que vocês façam isso posteriormente, né? No meu TCC da primeira graduação, o que eu fiz foi algo seguindo essa linha. Eu fiz um sistema de arquivos, né? Fiz em Assembly um boot e um sistema de arquivos. Foi o meu TCC, né? E aí foi baseado justamente nessa estrutura aí, né? Isso no curso análogo de vocês aí, né? Na época era processamento de dados, né? Pois bem, então na estrutura do DOS você tem essa figura aqui mostrando então com 32 bytes ali. Então os 8 primeiros bytes são o nome do arquivo, depois extensão, atributos, você tem 1 byte para atributos, então você tem 8 bits para gerenciar isso, 10 bytes ficaram reservados, 2 bytes para hora, para data, mais 2 para o número do primeiro bloco e o tamanho desse cara, né? Então no sistema que eu fiz na época, com a ajuda de um colega, né, que infelizmente ele desapareceu, nunca mais consegui falar com ele. O número do meu primeiro bloco, eu só tinha um bloco por arquivo, que era de 512 bytes. Então eu trabalhava com um arquivo, poderia ser arquivo de texto ou programa, apontava para esse cara aí e eu carregava esse arquivo quando era um texto e mostrava no vídeo. Depois, posteriormente, se não me engano, eu retomei isso uns anos atrás aí, como brincadeira, e poderia ser um binário também. A pessoa tinha um binário no disco, eu fazia a leitura dele e poderia executá-lo, inclusive, né? Então, enfim, era uma coisa para estudar tanto linguagem de programação quanto análise estruturada na época, que era o que eu usava, análise essencial, análise estruturada. Eu acredito que, se não me falha a memória, em engenharia de software, em algum ponto isso é comentado com vocês, né? Quando você usa um diagrama de... Se você usa um DFD, por exemplo, ou um DC... no meu caso, eu não modelei, né, como banco de dados, porque eu não tinha o diagrama entidade de relacionamento, não tinha DER, não tinha MER, que vocês possivelmente vai ter isso
no trabalho de vocês de projeto lá, que equivale ao TCC para vocês, né? Então você acaba treinando essas coisas aí, né? Além disso, treinei linguagem Assembly, que eu gostava bastante, e apliquei isso para um sistema operacional. Na verdade, eu não fui pelo sistema operacional, fui porque o que eu encontrei para aplicar a linguagem Assembly na computação pura na época foi uma possibilidade, né? Só um comentário aí que, às vezes, quem tiver interesse em estudar um pouco mais a fundo, né, tem material lá e eu posso ajudar um pouco a respeito disso, tá ok? E aí, o caso do Unix, né? Cada entrada contém apenas um nome de arquivo e o número do seu NOI, né? Então, as informações do tipo, tamanho, tempo, proprietário e blocos de disco estão no próprio NOI. E se o arquivo for pequeno, o próprio conteúdo está ali dentro também, né? Então, o diretório está apontando e o nó tem a estrutura. Então, é bem simples, é isso aqui. Você tem 2 bytes com o número do NOI e o nome do seu arquivo com 14 bytes, né? Aí não é separado em extensão e nome. A forma de organizar no Unix é distinta. Tem um TCC de um aluno meu lá da UFPA, da Ciência da Computação. Se alguém tem interesse, ele implementou o sistema de arquivos com linguagem C, né, para rodar num processador RISC-V, né? E aí explica bastante dessa estrutura. Se vocês tiverem interesse, posso passar para vocês também, para vocês baixarem e lerem esse material. É bem interessante também. É você conhecer de SO e linguagem C. É isso que você precisa ali, né? Bom, e o último tópico é como é que eu monitoro o que está livre no meu disco, né? Então nós temos aí 2 técnicas para mapear o que está livre, né? Usar a lista encadeada, que você já sabe como funciona, né? E mapa de bits, são as 2 possibilidades. Então se você for olhar, né, para essa última figura aí, né, monitorando os blocos livres, né? Nesse caso ali, na figura A, eu tenho justamente uma lista encadeada. Então, como o autor colocou ali, né, ó, um bloco de disco de 1K pode armazenar 256 números de blocos de disco de 32 bits. Chega no final, ele aponta para um outro bloco com mais 256 entradas, 256 blocos, na verdade, ali, né, desconsiderando ali o bloco... considerando o bloco ponteiro, né, que está apontando para o próximo bloco. Outra possibilidade é você ter um bit para cada bloco do seu HD, que é o mapa de bits, é a figura B. Então você teria ali, olha, o bloco 0, se você olhar lá em cima, vamos imaginar que lá em cima, lá no topo da figura B, né, está 1 no bloco 0, né? Então quer dizer que ele está ocupado. Aí passa para o segundo. Bloco 1 está 0, quer dizer que ele está livre. Bloco 2 está 0, então quer dizer que ele está livre. E por aí vai. É uma outra forma de você monitorar esses blocos livres aí do seu computador, ok? Bom, então, isso tudo que você viu, como eu disse, está ali no livro, né, do Tannenbaum, né? Eu acredito, esse é o livro de projeto de implementação, pode ser na segunda ou na última, que é a 3ª edição, Tannenbaum e Woodhull. E eu acredito que com esse material, mais o material da semana passada, você fecha o teu conteúdo de arquivos e diretórios, que não é nada de outro mundo. O que a gente poderia fazer na nossa última aula prática é justamente a gente olhar para a questão, né, de chamadas de sistema. É uma possibilidade, né? A gente tem mais uma aula livre, né? E geralmente essa parte de SO a gente tem ficado sempre em processos, memória e sistema de arquivos, né? A entrada e saída é muito pouco abordado, porque é mais teoria que tem no livro, né? A parte prática ficaria muito simples para a nossa visão de profissional de computação. E a gente acaba passando um pouco lá no final de arquitetura de computadores, né? Quando eu uso lá o EMU 8086, normalmente nas aulas regulares, tá? Então a gente acaba ficando em 3 coisas aí, na verdade, né? Em 3, a gente divide em 4 e acaba ficando em 3, né? Vai depender muito da abordagem adotada, que já é bastante coisa, né? Já é bastante coisa. Eu vou passar para vocês o link desse material que eu comentei com vocês, vou colocar o link no próprio vídeo, né? O link do PDF e o link do PDF do TCC desse aluno, que eu acho bem interessante vocês se aprofundarem, conhecer um pouco mais a respeito, né? Não é nada impossível de entender, né?
E vocês, eu confio muito em vocês, acho que vocês têm total capacidade para pegar um material desse e aprofundar. E tenho certeza que inclusive poderiam fazer projetos em cima disso. É que tem, infelizmente, né, o pessoal, a maioria trabalha, então não tem tempo, né? E às vezes, se tiver tempo, tem que ter o interesse para poder ir atrás, né? Ou a não ser que a pessoa pegue bolsa disso, e as bolsas, vocês sabem, o valor também não é um atrativo, na verdade, tá ok? Deixa eu só encerrar a gravação, só um instante. Obrigado por terem assistido. Eu vou continuar falando com vocês ainda, tá?